Meus irmãos, vamos neste momento ouvir a palavra do Senhor nas nossas vidas. Vamos abrir lá em João capítulo 15, versículo 12 a 17. João 15, dos versos 12 a 17. Um tema que proponho para nós nesta manhã, para a nossa reflexão é: você é amigo de Jesus? Você é amigo de Jesus? João 15, verso 12 a 17, a palavra do Senhor nos diz assim: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar? Senhor, fala conosco, Pai, pela instrumentalidade da Tua Palavra. Fala conosco porque necessitamos, assim como o ar que respiramos, o alimento que consumimos, nós necessitamos ouvir a Tua voz. Porque nem só de pão, Senhor, viverá o homem, como Tu mesmo disseste, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Por isso, ó Deus, fala, porque os Teus filhos querem ouvir a Tua voz. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você tem amigos? O que você poderia dizer acerca do seu amigo, da sua amiga, das pessoas que estão ao seu redor? Os amigos são uma parte importante e maravilhosa da vida. Eu não me recordo se foi no ano de 2019 ou no ano de 2020. O meu amigo Isaac, não sei se vocês conhecem ele é desse tamanhozinho. Ele disse na porta lá da escola dele: olá, meu amigo Pedro, pastor Pedro. Isso marcou minha vida, né? E eu lembro até hoje, brinca, falou: meu amigo. E ele é meu amigo mesmo. Como é bom saber que alguém nos considera como um amigo. Como é bom saber que alguém olha para nós e o qualifica como amigo. O Isaac, ainda tomando a liberdade de usá-lo como exemplo, ele viu algo que o qualifica como, ou me qualifica como amigo. E assim deve ser. É o meu pastor amigo. Certa vez, meus irmãos, o Dr. Hendrickson, comentarista muito conhecido, palestrando num seminário, ele disse o seguinte: duas coisas influenciarão mais onde você estará aos 10 anos fora do seminário. Disse ele: os livros que você lê e os amigos que você faz. E aí ele acrescentou: escolha os dois com muito cuidado. Escolha os dois com muito cuidado. Claro que quando o Hendrickson ele disse isso, ele falou numa época que não existia o Facebook, né? Hoje em dia é denominado, nós temos amigos lá no Facebook, mas existe um limite, 5.000 amigos, né? E quando você não quer a amizade de determinada pessoa, o que você faz? Deleta, você deixa de seguir aquela pessoa, você deixa de ter a amizade. E eu digo que isso só veio a representar a sociedade que nós vivemos, uma sociedade líquida,
das amizades descartáveis, das amizades que, enquanto falam que gostamos de ouvir, são nossos amigos, mas a partir do momento que vão contrário a nós, o que nós fazemos? Deletamos, excluímos. E como muito bem diz lá a mídia social, lá, o Facebook, né? Desfazer a amizade. Eu já desfiz a amizade, muitas mesmo, que não considerava amizade, por diversas questões. Mas um ponto em questão aqui, queridos, que eu gostaria de destacar, longe de tudo, de qualquer amizade que podemos nutrir nessa terra, o amigo mais importante que você pode ter é o Senhor Jesus. Vários hinos celebram essa verdade maravilhosa. Por exemplo, nós acabamos de cantar um hino, quão bondoso amigo é Cristo. O hino 161 diz assim, no coro: Jesus, meu melhor amigo, Jesus, meu melhor amigo, repreende quando sou. Se Jesus fosse nos dias de hoje com o Facebook, repreende quando sou, a gente já estaria excluindo. Mas aqui o hino diz: repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, meu melhor amigo é Cristo. Eu gosto muito de desenhos animados. Acho que pela influência em casa, sempre gostei de animação. E há uma animação que é do Toy Story, que diz assim, uma música: amigo, estou aqui. E essa música fica na cabeça da gente. E toda vez que eu ouço essa canção, eu me lembro de Jesus. Eu estou aqui, eu estou convosco. Meus amados irmãos, Dr. Carson, ele nos traz uma advertência quando nós olhamos acerca da amizade de Jesus. E nós precisamos ter cuidado para não ser muito amigáveis ao chamar Jesus de amigo. E ele explica, na Bíblia, Deus, o Pai e o Senhor Jesus chamam alguns de seus amigos, mas nenhum ser humano se refere a Deus ou a Jesus como seu amigo. Não é uma amizade mútua, não é uma amizade recíproca. Dr. Carson continua dizendo o seguinte: a Bíblia se refere a Abraão, a Moisés, como amigos de Deus. Jesus aqui chama os seus discípulos de meus amigos, mas ele ainda continua sendo o seu Senhor e Mestre. Meus amados irmãos, embora estamos tratando no período da última ceia, últimos momentos de Jesus com seus discípulos, houve uma cena marcante aqui. João reclinou, deitou a cabeça sobre o peito de Jesus. É meu amigo. Mas isso não impediu que anos depois reconhecesse Jesus em sua glória e ele se prostra aos pés de Jesus com a revelação que temos em Apocalipse. Ele é meu amigo? Sim. Mas não deixou de ser o meu Senhor e Mestre. Portanto, ao considerarmos que se somos ou não amigos de Jesus, precisamos manter a reverência que João teve. Precisamos entender que é Ele que nos chama de amigos, porque por natureza nós não queremos a sua amizade. Hoje à noite, se o Senhor permitir, eu quero tratar um pouco sobre isso, sobre o ódio que o mundo nutre para conosco, crentes, e provavelmente ao Senhor Jesus. Mas a pergunta que eu gostaria que você pensasse, se perguntasse nessa manhã é: Jesus te chamaria de amigo? Da maneira como ele aqui no versículo 13 olha para os seus discípulos e os chama de meus amigos, ele entregou a sua vida em favor dos seus amigos e ele continua tecendo esse comentário. A pergunta é: Jesus chamaria você de amigo? E aí a pergunta se estende um pouco mais: por quê? Nosso texto revela 4 características daqueles a quem Jesus chama de seus amigos. Mas antes de falar dessas características, nós precisamos destacar algumas questões. Você precisa saber que Jesus não é automaticamente o seu amigo ou amigo de todos. Você precisa saber disso, especialmente se estiver inclinado a pensar que ele é o seu amigo porque você é uma boa pessoa.
Sabe, meus irmãos, a Bíblia ensina que por natureza nós somos o quê? Inimigos de Deus. É a Bíblia que fala isso. Por natureza nós somos inimigos de Deus, porque Ele é santo e todos nós pecamos. Romanos capítulo 8, verso 7, Tiago 4, verso 4, 1 de Pedro capítulo 5, verso 5. A má notícia para aqueles que são inimigos de Deus é que você não pode ter um inimigo pior do que Deus. É interessante que nós lemos, na Escritura dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós não pensamos no contrário. Se Deus é contra nós, não há ninguém pior. Como diz Jonathan Edwards no seu famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. A má notícia é que nós somos inimigos de Deus e não há inimigo maior do que este. Choca você isso? Agora temos uma boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus enviou Jesus para reconciliar consigo os inimigos, os pecadores rebeldes, dos quais nós fazemos parte. A boa notícia, queridos, é que Jesus, para reconciliar consigo os pecadores rebeldes, Ele entregou a sua vida. A multidão religiosa hipócrita zombava dele porque Jesus era amigo de pecadores, comia com pecadores. E ele não criticou esse rótulo, esse título. Eu não sou amigo de pecadores, pelo contrário. Ele aceitou de bom grado este rótulo, explicando que não veio chamar os justos. E dentro do contexto, justos pode ser traduzido como hipócritas, que simplesmente batiam no peito e diziam: não, eu sou muito bom. Ou mesmo quando o texto bíblico diz: ele veio para os doentes e não para os sãos. Mas, meus amados irmãos, o primeiro passo para você ser chamado de amigo de Jesus é ir a Ele como um pecador indefeso. É ir a Ele pedindo perdão, clamando que Ele te salve. E depois de fazer isso, há algumas características no nosso texto que nós vamos destacar então nesse momento. Em primeiro lugar, os amigos de Jesus se amam assim como Ele os amou, ou nos amou. Os amigos de Jesus se amam assim como Ele nos amou. Olha lá no seu texto, versículo 12 e 13 e o verso 17. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor de seus amigos. Verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Meus amados, se esses comandos, essas ordens de Jesus aqui, soam vagarosamente similares, conhecidas aqui, familiar para nós, é porque Jesus já tinha falado acerca disso. Lá no capítulo 13, versículo 34 a 35, nós tratamos isso alguns meses anteriores, alguns dias aí. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Com isso todos os homens saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Ou, na nossa tradução, o mundo os conhecerá pelo amor que vocês têm uns pelos outros. A pergunta é: por que Jesus repetiria esse conceito agora, na mesma noite? Porque nós não estamos aqui numa noite diferente. Jesus já estava consolando o coração dos discípulos, preparando os discípulos para a sua partida, discípulos que estavam agitados, preocupados, que ainda não entendiam a complexidade de todo o plano aqui. E naquela mesma noite, depois de lavar os pés dos discípulos, por 2 vezes Jesus ensina que vocês precisam se amar. Meus irmãos, ele repetiu isso porque, como mestre, como professor, ele sabia que a repetição é a chave para o aprendizado, especialmente para aprender o que não é fácil. É preciso mais do que uma martelada para pregar um prego.
É necessário várias marteladas até chegar no objetivo. E nos parece que Jesus aqui está trabalhando isso. É preciso mais do que uma vez dizer que nós devemos amar uns aos outros. Ele está martelando, ele está aqui massificando na cabeça destes discípulos: vocês precisam ser conhecidos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. E durante a última ceia, naquele momento difícil, os discípulos começaram a discutir sobre qual deles era o maior. E nós podemos simplesmente sentar na arquibancada e como espectadores e dizer assim: nossa, mas que briga mesquinha, Jesus está para ser crucificado, um monte de ensino, e olha pelo que eles estão brigando. Só que, meus irmãos, a verdade embaraçosa é que muitos de nós precisamos refletir sobre a realidade do nosso coração. Em muitos dos nossos conflitos derivam por causa dos mesmos motivos egocêntricos. Por exemplo, Tiago nos lembra no capítulo 4, versículo 1 e 2, de onde procedem as brigas, as guerras, os conflitos, senão dos prazeres que travam aqui entre os membros. E ele diz, da cobiça, que dá lugar e ocasião ao pecado. Sabe, meus irmãos, muitas e muitas vezes nós lutamos entre nós. E o Senhor Jesus conhecia nossa propensão para o egoísmo, por causa da nossa natureza pecaminosa. E por isso, queridos, é que Ele martelou nessa ordem de amar uns aos outros. Ele queria que eles se lembrassem de uma coisa: porque o amor não é opcional para aqueles que seguem a Jesus, é ordem dele. E há 3 observações que eu gostaria de fazer rapidamente. Em primeiro lugar, o amor de Jesus por nós é o padrão supremo de amar uns aos outros. Veja, queridos, que o texto nos diz no versículo, tanto no capítulo 13, versículo 34, quanto no texto assim: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Sabe, queridos, o amor de Jesus por nós é mais vividamente visto na cruz. Ali onde Ele ofereceu-se pelos pecados, pelos nossos pecados, e nós podemos definir o amor de Jesus como um compromisso de abnegação e cuidado que se mostra na busca do maior bem da pessoa amada. O maior bem para todas as pessoas é que elas tenham os seus pecados perdoados e recebam a vida eterna em Cristo Jesus. E uma vez que a pessoa conhece a Cristo, o seu maior bem é que ela seja conformada à imagem de Jesus. Sabe, meus irmãos, é por isso que Ele coloca como uma meta: amai-vos uns aos outros. Porque o amor é principalmente um compromisso e não meramente um sentimento. Eu vou repetir: o amor é um compromisso, não meramente um sentimento. Ele pode ser comandado, e a Bíblia ordena diversos sentimentos. Por exemplo, alegrem-se sempre no Senhor, ou alegrem-se sempre, 1 Tessalonicenses 5,16. Não fique ansioso, Filipenses 4,6. Alegrai-vos sempre no Senhor. E aqui, queridos, o amor não deve ser desprovido de sentimento. É um compromisso atencioso. As pessoas devem sentir nossos genuínos sentimentos de amor por elas. Mas mesmo quando não sentimos nutrindo amor por alguém, mesmo quando não nos sentimos especialmente amorosos, precisamos obedecer a Deus, sacrificando-nos pelo bem do outro. E eu tenho certeza, meus irmãos, que a cruz não parecia um bem nenhum. Não era agradável, era instrumento de escárnio, mas Jesus suportou, porque estava focado na alegria que estava proposta. Então, no versículo 13, Jesus ele diz assim: ninguém tem maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Alguém já disse o seguinte: dar a vida pelos seus inimigos é maior do que dar a vida pelos seus amigos. E Paulo ali aponta isso,
que o fato de Jesus morrer, não por amigos, morrer por inimigos, prova o grande amor do Senhor para conosco. Jesus ordenou também, lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, que amemos os nossos, quem? Inimigos. Amemos os nossos inimigos. Mas nesse contexto, Jesus está falando sobre o amor entre amigos, no contexto de João. E claro, queridos, que nunca poderemos morrer como substituto para salvar um outro dos seus pecados, porque só Jesus fez isso, como substituto dos nossos pecados. Mas Ele estabelece um padrão para o nosso amor em dar a vida uns pelos outros, em não considerar propriamente o que é seu, mas sim do outro. De vez em quando eu leio algumas histórias sobre alguém que literalmente se sacrificou em favor de uma outra pessoa, seja num campo de batalha, seja para resgatar alguém que estava se afogando, seja alguém que estava num incêndio dentro de um automóvel ou numa casa, e aí nós lemos um noticiário que de repente alguém entregou a sua vida em favor de uma outra pessoa. E embora, queridos, não estejam dando suas vidas, essas pessoas estão entregando como um sacrifício. E aí, muitas vezes eu me pergunto o seguinte: eu faria a mesma coisa? Por exemplo, eu já ouvi casos de um desconhecido doar um rim perfeito para uma outra pessoa. Eu me pergunto, eu faria isso? Você pode sentar e especular sobre esses fatos heróicos e essas situações, mas o lugar em que todos nós precisamos aplicar isso é confrontando o nosso egoísmo nas questões diárias, no dia a dia. Jesus não está aqui olhando para os discípulos dizendo para eles o seguinte: olha, doe o seu rim para o seu irmão, morra por ele quando ele estiver em perigo, olha, sejamos um mártir de uma causa por amor. Jesus está dizendo para os discípulos que eles deveriam amar uns aos outros nas questões diárias, saindo dos conflitos, deixando de olhar para si de forma egoísta. E quer ver só um exemplo? Talvez os maridos não vão gostar muito, mas a Bíblia que fala, Efésios capítulo 5, verso 25, diz assim: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E talvez algum marido poderia dizer o seguinte: claro que eu morreria pela minha esposa, claro que se um intruso entrasse na minha casa tentando matá-la, eu iria salvá-la. Mas aí vem o conceito: você pode entregar a sua vida quando você morre para si mesmo, para poder servi-la, quando você desliga a TV ou deixa de lado o computador para ajudá-la na cozinha, ou colocar as crianças na cama. Você desiste das suas atividades porque tem prazer de estar com ela, em pequenas maneiras, em pequenas questões diárias. Mas eu não poderia terminar de falar isso sem pensar o seguinte, né? Isso não é só o marido que deve fazer, a esposa também. É só para exemplificar, meus irmãos, dizendo o seguinte: amar é abrir mão daquilo que poderíamos colocar como um prazer principal a nós e servir. Porque dentro do contexto de João capítulo 13 está o serviço. Mas ainda, queridos, além de amar uns aos outros, só podemos amar uns aos outros se permanecermos no amor de Cristo. Veja que no versículo 9, Jesus disse: assim como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Agora Jesus, aqui no texto que estamos lendo, ele aplica a permanência desse amor nos relacionamentos uns com os outros. Permanecer em seu amor é a chave para amar os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Isso é claro que são dois grandes mandamentos, nós sabemos muito bem que resume a lei e os profetas, lá em Mateus 22, o que devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Mas o ponto aqui é que o grande amor de Deus por nós, visto Ele dar a sua própria vida, ou seja, dar o seu Filho único, quando nós ainda éramos pecadores, nos motiva a amar uns aos outros.
E além disso, queridos, observe o versículo 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus repete o mandamento para que amemos uns aos outros. Imediatamente, Jesus repete isso depois de repetir o conceito de que Ele nos salvou para que dessemos frutos. Lá em João 13, quando Ele deu um novo mandamento, Jesus diz que os outros nos conheceriam pelo amor que temos uns pelos outros. Contexto de serviço. À medida que as pessoas veem o amor entre os cristãos, elas são atraídas para a fonte do nosso amor. E a fonte do nosso amor é o nosso Salvador, que se entregou na cruz por nós. Mas, infelizmente, a igreja frequentemente falha nesse assunto. Tem havido dezenas de milhares de conflitos entre crentes sobre questões relativamente insignificantes. É sempre doloroso ver que o nome de Cristo está sendo deixado de lado, e é doloroso ver que as pessoas dizem: eu não quero ser crente porque para ser igual àquele povo que vive em guerra, eu não quero isso. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós vamos simplesmente hashtag eu te amo e viver assim. Nós temos nossas diferenças, nossas dificuldades, mas nós precisamos amar uns aos outros, permanecendo no amor de Cristo. Mas além, queridos, de olhar dentro dessa ordem do Senhor, de amar uns aos outros como padrão supremo, além de amar, olhando como referencial, de permanecer em Cristo, nós também somos ordenados a amar pecadores imperfeitos, assim como nós. É interessante, até mesmo instrutivo, que Jesus não escolheu um grupo homogêneo. É instrutivo estudar um pouco mais o texto, debruçar um pouco mais no texto e perceber a quem Jesus se refere como público original. Quem era o grupo que estava ali com Jesus? O grupo perfeito? Sabe, meus irmãos, só para exemplificar, Jesus escolheu Mateus, o cobrador de impostos, e escolheu Simão, o zelote. Os zelotes eram um partido político radical cujo objetivo principal era tirar o domínio romano da Terra Santa. E esses zelotes olhavam os cobradores de impostos como, a gente chama nos dias de hoje, traíra, como traidores, desprezíveis, que tinham vendido a sua alma para Roma. Eles se aproveitavam dos seus companheiros judeus, ordenando-lhe impostos excessivos, colocando no seu bolso. Eu não sei ao certo quem Jesus escolheu primeiro, se foi Mateus, se foi Simão Pedro, o zelote. Mas é engraçado, queridos, que pensar que quando um chegou, o outro deve ter torcido o nariz e deve ter dito assim: não acredito que ele escolheu esse. Sério, que vai colocar um cobrador de impostos ao meu lado? O que ele estava pensando? Mas ainda assim, queridos, até hoje, Jesus escolhe pessoas para a sua igreja dessa maneira. Pessoas que nós não nutrimos nenhuma afeição, que não gostaríamos de estar ao lado, porque são pecadores, e nos esquecemos de que nós somos pecadores. Então, queridos, que possamos deixar de lado o nosso eu, nosso egoísmo, e amar os nossos irmãos, mesmo com todas as suas diferenças. E essa é a primeira questão que eu quero chamar a atenção. Os amigos de Jesus se amam assim como Ele os amou. Mas em segundo lugar, os amigos de Jesus obedecem aos seus mandamentos. Olha o versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos amo. Se você guardar os meus mandamentos, diz o versículo 10, permanecerá no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. É importante destacar, meus irmãos, que isso não significa que a obediência o torna amigo de Jesus, como se fosse um merecimento. Em vez disso, descreve que os amigos de Jesus fazem
e eles obedecem. Ele não é amigo de ninguém porque daquele que vive em desobediência, daquele que vive na obstinação. Como nós vemos no capítulo 14, versículo 21, versículo 23, o Senhor revelará e fará morada, se revelará a eles e fará morada com aqueles que guardam os seus mandamentos, que cumprem os seus mandamentos com prazer. Em uma certa ocasião, lá em Marcos, capítulo 3, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram para vê-lo no momento em que as pessoas lotavam ali uma casa para ouvi-lo. Quando então alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. E ele estava ali e disse: quem é minha mãe e os meus irmãos? Então, olhando para o redor, olhando para aqueles que estavam ali, ele aplicou o ensino e ele então choca, respondendo, dizendo: eis a minha mãe, eis os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Os verdadeiros amigos de Jesus são aqueles que obedecem. Você se qualifica assim? Tem obedecido às ordens do Senhor? Que eu diria, já aproveitando aqui a mensagem, até mesmo amando aqueles que não nutrem nenhuma afeição, que você não gostaria de amar. Porque amar quem nos elogia é fácil. Amar aqueles que estão conosco, que nos agradam, é fácil. Mas você tem cumprido essa ordem do Senhor? Em terceiro lugar, queridos, um amigo de Jesus, ou os amigos de Jesus, entendem as verdades que Ele nos deu a conhecer do Pai. Olha o versículo 15. Já não os chamo de escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-os chamado amigos, porque tudo quanto ouvir do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu mudei proposital aqui a tradução do texto, porque na tradução original traz o sentido de escravo, servo, o escravo numa casa. Embora Jesus esteve ali, ou eleve ali os discípulos da condição de escravos a amigos, a relação de mestre e escravo não foi arrancada, não foi erradicada. Apenas alguns versículos posteriores, olha aí na sua Bíblia, versículo 20, ele diz: lembrai-vos das palavras que vos disse, não é o servo, e a tradução é, não é o escravo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, e guardaram as minhas, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Meus irmãos, Jesus dá a entender que Ele é o mestre, eles são seus servos, seus escravos. E é interessantíssimo que para nós hoje é chocante essa palavra, talvez pelo contexto histórico que temos, escravos, como pode? Mas Paulo, Pedro, Tiago se apresentavam como escravos de Cristo, com prazer. Eles se deliciaram ao se intitular servos dos servos, ou escravos de Cristo. Servo literalmente é escravo. E aí vem um conceito muito interessante aqui. Um mestre, para dar um jantar, um mestre ordenava ao escravo dizendo o seguinte: prepare um jantar para 50 convidados amanhã. Ponto. O máximo que poderia passar disso é: o cardápio que eu quero é lagosta. Acabou. Agora, meus irmãos, ele não precisava dar explicação, ele não precisava dar os detalhes, ele apenas dava uma ordem. Mas o mestre, que se via como amigo da escrava ou do escravo, ele teria explicado a situação por trás de um jantar tão grande. O ponto de Jesus nesse texto é que ele compartilhou abertamente com os discípulos coisas que ouviu do seu Pai. Ele precisava dar explicações? Não. Mas ele compartilhou abertamente todas as coisas. E o que é interessante é que no capítulo 16, se você olhar aí, verso 12, ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus estava ali trabalhando na mente daqueles seus servos. Sabe, meus irmãos, após a ressurreição, em Lucas 24, verso 45, diz
que o Senhor abriu a mente deles para entender as Escrituras em a forma que antes eles não poderiam entender, e agora entendiam. Agora, meus irmãos, tempos depois, nós também somos servos. Lutero diz: ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do diabo. Não existe meio termo. E tempos depois, temos nós o Espírito Santo, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, para nos revelar tudo o que precisamos saber acerca de vida e piedade. E conforme eu pus ontem para nós, no nosso WhatsApp, amigo crente, se você conhece a Cristo, você sabe coisas que os cientistas e os filósofos mais brilhantes do mundo não entendem. Se você conhece o Deus vivo e verdadeiro, que deu origem à existência do universo, você conhece o seu plano para a história, você sabe como ter os seus pecados perdoados, você sabe que Ele o colocou neste planeta com um propósito, e o propósito é a glória de Deus. Você sabe que vai passar a eternidade com Ele na glória. Você sabe que Ele deseja que você se comporte como você deve se comportar em todas as situações difíceis na vida. Tudo isso e muito mais nos revelado na palavra inspirada de Deus. Portanto, não tema, porque Ele revelou o plano, Ele revelou a sua palavra. E como o texto nos diz, meus amados, os amigos, Ele diz: eu não o chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu tenho chamado vocês de amigo, porque o amigo ouve o que o Pai tem a ensinar. Reverendo Ageu postou há pouco tempo nas mídias, na sua mídia social, ele asseverou o seguinte: os diabos gritaram ao ver Jesus: que temos contigo, ó Filho de Deus? Observe que até os demônios têm conhecimento de que Jesus é Deus. E aí ele diz o seguinte, como disse Matthew Henry: não é o conhecimento, mas o amor que distingue santos de demônios. O diabo tem conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. Mas os servos, os escravos, salvos por Jesus Cristo, que amam o seu Senhor, não apenas entendem que Ele é o Filho de Deus, o amam e querem se relacionar com Ele. Portanto, os amigos de Jesus se amam, assim como Ele nos amou. Eles obedecem aos seus mandamentos. Eles entendem as verdades que Ele nos deu a conhecer o Pai. E finalmente, meus irmãos, os amigos de Jesus são escolhidos por Ele para dar frutos que permanecem, pois dependem dele através da oração. Vou repetir. Os amigos de Jesus são escolhidos por Ele para dar frutos que permanecem, pois dependem dele através da oração. Olha o verso 16. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu gostaria de fazer 3 observações aqui, para a gente terminar olhando nesse verso 16. Em primeiro lugar, os amigos de Jesus são escolhidos por Ele. Os amigos de Jesus são escolhidos por Ele. Provavelmente a referência primária aqui de Jesus é com a escolha desses homens como seus apóstolos, não quanto à eleição para a salvação. Apesar, queridos, e eu digo isso porque o próprio Calvino, fazendo comentário desse texto, também assim o entendi, mas a Bíblia abundantemente demonstra para nós que Deus tanto nos escolhe para a salvação, como determina soberanamente os dons espirituais e a posição na vida. Ele escolheu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para isso, outros para aquilo. E se Ele tivesse, queridos, deixado por nossa conta, nenhum de nós, em nosso estado orgulhoso, caído, rebelde, teria escolhido Cristo. Hoje à noite, se Deus quiser, isso vai ficar muito mais claro para nós. O mundo não escolhe Cristo. O mundo não quer Cristo. E se não for o Senhor,
O mundo jamais escolheria a Cristo. Em vez disso, queridos, o que nós vemos aqui nesse texto é o que o Pai graciosamente nos atraiu e abriu os nossos olhos cegos para ver a glória de Jesus. Um teólogo que eu gosto muito, tenho feito bastante citação dele, dentro de um comentário que ele tem de João, Dr. Carson, ele diz o seguinte: muitas vezes a eleição do Evangelho de João é introduzida exatamente no ponto em que a arrogância humana pode precisar de uma lição gentil de humildade. Ele cita o capítulo 6, o capítulo 13, e ele acrescenta: esta verdade é de extrema importância se esperamos escapar da arrogância espiritual inchada, que fala quase como se Jesus tivesse sido abençoado por nossa presença, como se nós tivéssemos feito um favor para Jesus. Eu decidi que ele vai ser o meu amigo. Nós não escolheríamos Jesus, ainda que podemos cantar, mas na prática não queremos a sua amizade se ele não nos escolher. Em segundo lugar, queridos, o amor de Jesus são escolhidos, os amados, os amigos de Jesus, que são amados por ele, são escolhidos para dar fruto do que resta. Veja que a palavra fruto aqui provavelmente se refere aos convertidos que vêm a Cristo por meio da proclamação do Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz que eles permanecerão, porque Jesus promete mantê-los. Nós já vimos isso no capítulo 6, por exemplo, que aqueles que vêm jamais, de maneira nenhuma, se perderão. E um dos principais motivos pelos quais Deus escolheu salvá-lo é que você ajudaria a levar outras pessoas a conhecer o Salvador. Ou seja, você é um cooperador na obra de Deus. Paulo trabalha esse conceito. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, ele diz: por isso tudo suporto por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, e com ela a glória eterna. E Paulo sofreu, nós sabemos, para que os eleitos de Deus ouvissem o Evangelho e fossem salvos, e esse também deve ser o nosso objetivo. Mas nesse verso 16, para terminar, os amigos de Jesus dão frutos que permanecem por meio da dependência do Pai em oração. O texto grego, existem duas cláusulas aqui paralelas nesse versículo 16. Primeiro, ela mostra por que Deus escolheu e designou os discípulos. Segundo, como esse propósito seria cumprido. Ou poderíamos parafrasear da seguinte maneira: eu escolhi e designei você para ir dar frutos, frutos permanentes, que você fará pedindo ao Pai em meu nome. Meus irmãos, embora seja bom recebermos treinamento para evangelização, ou como compartilhar a fé, hoje em dia, existem muitas pessoas que estão apegadas aos métodos, às técnicas. Existe o que nós chamamos do evangelismo explosivo. Não é colocar uma bomba naquele que não aceitar Jesus. É um método que você usa com perguntas, levando a pessoa à reflexão. Mas a grande questão, queridos, é que somente Deus pode produzir um convertido que permanece e que traz por meio do novo, Ele o faz por meio do novo nascimento. Quero te ensinar uma fórmula muito, muito simples, e eu gostaria que você gravasse isso na sua mente. Antes de falar com uma pessoa sobre Deus, converse com Deus sobre a pessoa. Antes de falar de uma pessoa ou a uma pessoa sobre Deus, converse com Deus sobre a pessoa. Já disse isso aqui algumas vezes. Uma irmã me perguntou: pastor, como eu faço para converter o meu marido? Aqui na igreja mesmo. E nós poderíamos ensinar vários métodos, não é verdade? Podemos falar: faz assim, faz acolá. Mas eu me recordo que eu disse para aquela irmã: você tem orado por ele? Tem falado dele para Deus? Sabe, às vezes nós estamos mais preocupados no processo e no resultado. Não, tem que fazer isso, siga esse passo, faça assim.
do que confiar nas mãos daquele que abre o coração. Mãe, você quer ver seu filho convertido? Olha para o teu filho, apresenta ele para Deus. Eu sei que Deus conhece. Mônica orou 30 anos pelo seu filho. Nós sabemos dessa história, conhecido como Santo Agostinho. Às vezes nós oramos 5 minutos e achamos angustiante. Queremos que o nosso marido se converta, mas não falamos dele para Deus. Não oramos pelos nossos amigos, porque queremos que ele venha para a igreja. E achamos que o pastor que vai converter esse nosso amigo. Mas não damos o testemunho. Não oramos. E se você não faz isso, faça uma lista hoje de pessoas em sua vida diária que não conhecem a Cristo e comece a orar pela sua salvação. Entenda que você pode ser o meio que Deus usa para trazê-lo à salvação. Portanto, esteja sempre alerta para a oportunidade de direcionar e conversar sobre questões eternas. Falava com a Fabiana ontem, eu levei minha cabeça para cortar o cabelo, fui cortar o cabelo ontem, e estávamos conversando, eu e a moça que corta o cabelo, gosto muito dela, já veio na nossa igreja a convite, e nós estávamos falando o seguinte: que dias terríveis, né? Tanta gente morrendo, isso, aquilo, outro. Eu comentei com a Fabiana que eu falei, agora é a hora de aproveitar a oportunidade. Você sabe que para ser salvo do juízo vindouro, do inferno, você precisa crer em Jesus Cristo. E eu achei tão interessante porque a nossa conversa levou a isso. Nós poderíamos falar de muitas coisas. Ah, não, a vacina vai resolver os problemas. Não, quando mudar o governo, se dependendo da sua posição política, não, aí a coisa vai melhorar. Não, porque tem que ser assim, aquilo lá. Mas e depois? Falamos de questões eternas. Então, queridos irmãos, eu concluo fazendo uma pergunta para você, como eu fiz no início. Jesus o chamaria de amigo? Por quê? Porque você é bonzinho? Porque você dá o dízimo? Porque você vem à igreja? Ele faria se você estivesse amando os outros, especialmente aqueles em sua casa e na sua igreja. Olhando para o texto, ele o faria se você estivesse procurando obedecer os seus mandamentos, não fazendo concessões. Ele faria se você estivesse crescendo para entender as verdades reveladas pelo Espírito Santo na palavra de Deus, lendo a Bíblia, devorando essa palavra para conhecer o seu Senhor. Ele faria se você soubesse que Ele o escolheu para dar fruto que permanece e que você está procurando dar esse fruto por meio da oração. E se você se perguntar, como eu posso saber se Ele me escolheu? Porque essa é uma pergunta que muitos fazem. A resposta é: você creu em Jesus como seu Salvador e Senhor? Se você fez isso não veio de você. Você acreditou, você creu nele por amor. Amor que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E dessa forma você o recebeu para a sua glória. Sabe, meus irmãos, somos hábeis de cantar como uma canção. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, bonita canção. Mas que ela pode ser uma grande mentira se nós simplesmente cantamos no domingo, seja na escola dominical ou no culto, mas durante a semana levamos a nossa semana como um descrente. Que amigo é esse? Vamos ficar de pé, vamos orar. Santo Eterno